Você já se perguntou se é possível viver para sempre? Já pensou nisso? Acha que isso é possível? Bom, tem uma pessoa que acredita que vai viver para sempre e eu vou te mostrar hoje. Você já ouviu falar desse homem aqui? Ele se chama Brian Johnson. Sabe quem ele é? Bom, ele é um norte-americano que gasta, em média, 2 milhões de dólares por ano tentando reverter a sua idade biológica e se tornar cada dia mais jovem. Ele tem 45 anos e está gastando uma nota para cada dia reverter o envelhecimento e, quem sabe, viver para sempre. Ele vendeu sua empresa e usa o dinheiro que recebeu nessa busca da sua eternidade. Cada minuto de sua vida é controlado, medido e usado para que ele permaneça fisicamente forte e saudável. Ele faz mais de 150 coisas durante o dia, somente com esse objetivo. Ele acorda às 4h30 da manhã e vai dormir às 8h30 da noite. Ele usa um boné eletrônico que diz ele que evita que os cabelos fiquem brancos e ele toma mais de 100 cápsulas de suplementos vitamínicos durante o dia inteiro. Sua dieta é sempre super, mega saudável, controlada, regrada, que envolve muito azeite de oliva extra virgem, alho, brócolis, couve-flor, nozes e chocolate sem açúcar. Todos os dias ele come as mesmas coisas e sempre nos mesmos horários. A última refeição do dia ele faz às 11h30 da manhã. Além disso, ele faz exercícios fortes, extremos, bem focados para manter os músculos sempre muito fortes. E ele até construiu, tem uma clínica em casa para cuidar da sua pele e dar o melhor e o mais caro tratamento que existe e o que o dinheiro pode comprar, pode pagar. Lá ele mede todos os dias, cada dia, todos os órgãos do seu corpo para checar se está tudo em ordem, tudo bem, tudo funcionando direitinho, sem nenhum problema. Ele afirma, diz ele, que até agora ele já atingiu alguns pontos. Por exemplo, nos últimos 10 anos desse processo, ele disse que conseguiu reverter a idade da sua pele em 22 anos, conseguiu reduzir a quantidade de cabelos brancos em 80% e que o seu DNA é de uma pessoa de 5 anos mais jovem. Bom, parece que ele alcançou, ao custo desses milhões de dólares, um certo êxito. Algumas coisas ele conseguiu. Mas quando vejo suas entrevistas, onde ele mostra a sua casa, o seu dia a dia, ele me parece um pouco, não sei, triste, meio que preso nessa rotina extenuante, árdua. Ele mora sozinho e não sai de casa porque nunca ele pode sair muito, porque ele tem que fazer o máximo para ficar dentro dessa sua rotina. Ele sai muitas poucas vezes. Ele é atualmente divorciado e tem um filho adolescente. O objetivo dele, que ele deixa bem claro nessas suas entrevistas, é de viver para sempre. Ele afirma que não quer morrer e o medo que ele tem da morte é bem evidente nessas entrevistas. A teoria dele, assim, de um modo muito simples, é que é sim possível, usando todo o conhecimento que a ciência e o desenvolvimento já trouxe, com a tecnologia e tudo mais, cuidar do corpo, fazendo uso de tratamentos extremos, com medições, controles, e isso seria então capaz de levar uma pessoa a viver muitos mais anos de vida do que o comum. Mas desde a primeira vez que vi um vídeo contando a história desse homem, eu pensei que talvez existisse um furo nessa teoria dele. Eu não estou aqui criticando, claro, o trabalho, o esforço que ele está colocando em alcançar um objetivo que ele mesmo traçou. Mas essa história me fez refletir sobre um detalhe, um fato muito interessante, sabe qual é? Bom, quando eu era criança, e eu li pela primeira vez as histórias sobre aquelas pessoas mais velhas do mundo, aquelas pessoas que vivem mais do que a média, passam dos 100 anos, os centenários. Eu lembro de ter uma curiosidade, saber qual era o segredo, por que essas pessoas conseguiam ver mais do que os outros, tantos anos a mais. E eu lembro de ter me surpreendido muito quando descobri que eles não tinham nenhuma dieta restritiva e maluca. Eles comiam o que queriam, comiam bacon, comiam carne, pasta, bolo, doce, bebiam vinho, cerveja quase todos os dias. Alguns poucos até ainda fumavam naquela idade. Em resumo, eles não tinham nada de extraordinário em suas rotinas.
Nada de que eles evitassem que fosse proibido. Até recentemente eu assisti um outro vídeo, um vídeo que é onde as pessoas com mais de 100 anos que foram convidadas a darem conselhos para as pessoas mais jovens. E numa certa cena, ele está mostrando um senhor que vai no supermercado e sua lista de compras. E lá na lista tinha manteiga, tinha açúcar, coisas que pessoas comuns e normais comem. Nunca ouvi falar que algum deles tinham que fazer dietas extremas, exercícios pesados, nem que tomavam um monte de suplementos ou cortaram todo o açúcar ou todo o álcool da sua dieta. Nada disso. Eles têm amigos, se divertem com a vida, comem e bebem o que querem, quando querem. Para mim está muito claro de que essas dietas, as cápsulas de vitamina, os superalimentos não salvam ninguém da doença e muito menos da morte. Aliás, quero deixar aqui uma recomendação de uma série que eu assisti na Netflix que se chama Como Viver até os 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis. É uma minissérie documentário onde um estudioso, visita lugares específicos para abordar os hábitos das comunidades mais longevas do mundo e tentar descobrir se existe algum segredo ali. Tem um momento muito engraçado que ele está na Itália, se não me engano ele está na Itália, e ele está entrevistando uma senhora, uma centenária, que ela está na cozinha. E aí esse cara está apresentando, tá vendo ali que ela tem um monte de chá, de uns potes ali, aí ele tá falando assim, sobre a importância do chá. Aí ele pergunta assim para a senhora, tá ali, já com seus 100 e poucos anos, escuta, qual é seu chá favorito? Aí ela responde, vinho. Wine. Mas então, por outro lado, você deve conhecer a história de pessoas com dietas perfeitas, corpos maravilhosos, que de uma hora para outra cai doente e morre com uma doença assim do nada. Esse rapaz, o Brian Johnson, que estamos falando aqui, pode estar fazendo tudo que pode para manter o corpo funcionando como uma máquina sem falha, mas ele esqueceu de olhar para a parte emocional. Numa de suas entrevistas, já assisti várias, mas ele menciona que quando ele era casado, ele era membro da religião dos mormons e também trabalhava muito. 3 coisas juntas. Então, pronto, caiu na depressão. Diz que foram 10 anos vivendo com depressão. Aí um dia ele decidiu sair da religião, desligar-se da religião, se divorciar e vendeu as empresas que ele tinha, que ele trabalhava. Aliás, ele foi um empresário muito bem sucedido financeiramente falando, né? E é daí que ele ganhou o dinheiro que ele usa agora para tentar viver para sempre, para pagar todos esses tratamentos, todas essas coisas que ele faz. Ele afirma nessa entrevista ter se livrado da depressão ao se livrar da religião, do trabalho, daqueles trabalhos das empresas e do casamento. Só que depois ele entrou nessa missão um tanto obsessiva, digamos assim, em busca da imortalidade do corpo. Na verdade, ele trocou uma coisa pela outra, mas ele não curou. Além disso, o esforço e o trabalho diário que ele faz, eu não sei se vale a pena, se você vive mais, mas durante esse tempo você está ocupado fazendo 150 coisas todos os dias da sua vida, medindo cada parte do corpo, deve cansar pra caramba. E além de que ele não pode dormir com ninguém em sua cama, porque seu sono tem que ser 100% perfeito, ele tem que dormir sempre sozinho, então o relacionamento não tá fora de cogitação. Bom, se eu fosse apostar, diria que ele vai descer e morrer como todo o resto de nós, como toda a humanidade. Mas eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa aqui que diz a Bíblia, né? Não é o que entra pela boca do homem é que faz mal, mas é o que sai dela. Eu entendo isso que quer dizer que não importa muito o que você come, ingere, os alimentos, a qualidade, mas sim o que você fala e age conforme o que vem de dentro de você, do seu espírito, do seu coração, da sua alma. Outro dia assisti um vídeo sobre a corrida milionária para encontrar um substituto do açúcar. É inacreditável que existam empresas investindo muita grana para conseguir substituir o açúcar logo por outras substâncias nos alimentos. Isso porque o açúcar virou o inimigo número 1 da saúde, igual a cerveja sem álcool. As empresas agora estão apostando todas as suas fichas em produzir cervejas zero álcool, porque o álcool também foi taxado como grande mal, o causador de todos os danos à saúde. Claro que se tudo que é ingerido em excesso pode causar dano, mas o que essa caça aos bruxas aos alimentos é uma bobagem, vamos ver isso muito em breve, tenho certeza. Quando todo mundo estiver bebendo cerveja sem graça, quer dizer, sem álcool, doces adocicados sem açúcar natural, vão continuar doentes, obesos e com todos os problemas que já existem, ainda e quem sabe até pior, porque não são os alimentos que causam os problemas de saúde. Até parece que o açúcar, a cerveja ou o vinho são os motivos das pessoas não se manterem saudáveis
e no peso. Lembra da história da margarina? Há muitos anos atrás, a margarina foi criada para nos livrar dos males da manteiga. Anos se passaram e a manteiga continua viva e muitos afirmam que é melhor uma manteiga com as gorduras naturais do que uma margarina produzida, criada por um processo químico industrial e que pode permanecer dentro do... nunca deixar o corpo, ficar no corpo pro resto da sua vida. É claro que fazer exercícios e comer bem, saudável, com moderação, vai contribuir para uma vida mais leve, mas os extremos não evitam a doença. Isso porque não é só o corpo que conta. A maioria das doenças tem um fundo emocional. E a psicossomática está aí para provar isso. Fui pesquisar mais sobre essa vida do Brian e ele conta que os pais dele se separaram muito cedo e o pai dele, aliás, era alcoólatra. Quando ele vinha para casa, ele nunca podia contar com o pai dele, já que o pai estava sempre alterado de um jeito ou de outro pelo consumo do álcool. Você pode imaginar que ele, como todos nós, teve seus traumas ao tentar entender os problemas e conviver com os problemas dos pais. O que ele fez e faz na vida é um reflexo desses traumas que não foram vistos e a sua depressão é explicada por isso. Ao meu ver, ele ainda sofre. Ele ainda faz essa missão de viver para sempre, assim como se fosse uma maneira de ocupar a mente e se sentir mais útil e produtivo. Então, eu concluo que se alguém quer viver saudável, não serão superalimentos, dietas extremas ou exercícios pesados, mas sim se autoconhecer e saber quem você é e o que você quer. Se você olhar e tratar o que te deixa parado e for capaz de escolher um objetivo de vida pessoal e intransferível e seguir nesse objetivo, vai ver que a maioria dos seus problemas vão começar a melhorar. A vida não é feita de compartimentos assim separados, onde cada problema fica estocado, como se fossem umas gavetas. Mas sim, estão todos como presos num novelo de lã. Você puxa um fio e todo o resto que está amarrado vem, todo mundo vem junto. Então, você conhecia esse Brian Johnson? Acredita que ele vai conseguir chegar aos 200 anos? Ou quem sabe vai até conseguir viver para sempre? Eu não acredito, mas qual é a sua opinião? Mas se você também quer viver muitos anos, para sempre não, mas muitos anos, mas quer viver saudável, de uma forma tranquila, sossegada, com uma boa parceria, não sabe como fazer isso? Pode me contatar para aprender, que eu posso te ensinar. Eu tenho como te ajudar, um atendimento pessoal, individual, onde vou te levar por um caminho rápido de autoconhecimento que eu já passei. Levei 15 anos por ele, mas a gente pode fazer isso mais curto. Aprendi muita coisa durante o meu processo e eu quero te passar isso de forma resumida e mais rápida. Às vezes você pode até saber, tem o conhecimento que tem que fazer para sair da depressão, da ansiedade, mas não tem motivação para manter a constância. Eu posso te ajudar com um apoio personalizado. Meus contatos estão aqui embaixo, no primeiro comentário afixado.